Bom dia a todos, vamos orar. Pai que está nos céus, muito obrigado por mais um sábado, obrigado por todos que vieram aqui louvar o seu nome. E agora, Senhor, por favor, esteja com a gente nesse culto. Que o teu Espírito Santo esteja com a gente nesse culto. Em nome de Jesus, amém. Feliz sábado a todos. Este é o momento da oração intercessora. É o momento que nós paramos para refletir um pouco sobre os nossos agradecimentos, sobre os nossos pedidos. E é o momento que nós pensamos no nosso próximo, que muitas vezes precisa de uma prece, que está passando por dificuldades financeiras, de trabalho, de estudos. E esse é o momento que eu convido a todos a ficar em pé. Agora vamos ouvir uma música pelo lado. Abram suas Bíblias, Daniel, capítulo 5. Feliz sábado a todos. Ótimas músicas, não é? Quero agradecer então a Ado, que cantou essa música tão bem interpretada. Tânia, não é? O pessoal todo aqui do louvor. E a congregação, que nós percebemos que hoje é um dia especial, onde todos estamos felizes, porque Deus nos deu mais um dia de vida, com saúde, e a gente está aqui para louvar o nome de Deus, amém? Como o Apolo disse, e outro dia a gente estava numa reunião lá do pessoal do meu trabalho, e aí quando eles ouviram falar que o nome era Apolo, né? Aí eles pensam em mitologia, eles pensam na nave, né? Em um monte de coisas, mas só aqueles, sabe aquele hashtag assim, só os fortes saberão ou entenderão? Só os crentes entendem que Apolo foi um grande missionário, um homem da época de Paulo, e era tão eloquente que Paulo chegou a dizer o seguinte: gente, não tem diferença entre essas pregações ou esses testemunhos. Quem quiser seguir Paulo pode seguir, quem quiser seguir Apolo segue, porque foi um homem muito eloquente. Então é daí que vem esse nome, tá? Então Apolo, e o Felipe não fica atrás, porque também é um grande missionário, né? Que a gente lembra lá do eunuco, quando ele está lá conversando numa carruagem, e ele prega o sermão e batiza o eunuco. Então, gente, nós estamos envolvidos com a palavra de Deus, e espero que você, no seu lar, seu mente e coração, esteja sempre voltado para as coisas de Deus. Não sei se você está fazendo essas manhãs, porque lembra que semana passada nós tivemos 10 horas aqui na igreja, e a gente falou, olha, ainda continua, né? A gente tem até aí, eu acho que dia 25 de março, essas lições maravilhosas, onde a gente busca primeiro Deus. E é isso que a gente quer dizer para você. Não na vida só do seu filho, da sua esposa, na sua. Deus precisa vir em primeiro lugar. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos de vocês aqui já tiveram um Walkman? Aquele aparelho que você colocava no ouvido e era com fita, né? Fita cassete. Quantos? Deixa eu ver a mão aí. O Marcão teve também lá, né? Quantos de vocês aqui tiveram um Atari quando era criança? Pelo menos jogaram um Atari. Porque eu também não tive, mas eu joguei. Tem mais gente aí? Usar quichute, né? Quem já usou quichute? Tinha uma musiquinha na televisão que era o Plantão da Globo, né? Quem já ouviu essa música assim? Bom, então eu estou à vontade aqui, porque a minha introdução é exatamente essa, para esse pessoal aqui que é tão velho quanto eu. Porque aquele negócio assim, as pessoas falando, nossa, na minha época as coisas eram diferentes, né? E aquele saudosismo, assim, na minha época era diferente. E eu estava escutando duas pessoas conversando, acho que foi ontem ou anteontem, no máximo. E os meus colegas do trabalho estavam falando o seguinte, olha, está chegando a grande festa. A grande festa. E eles falavam de uma festa, né? E eu ficava pensando, de que festa eles estão falando? Aí que eu entendi, né, que a festa que eles estavam comentando aí era a festa do carnaval. E eu comecei a lembrar, né, que quando eu era moleque, a gente quando pensava em festa,
Você pensava assim, ir no sítio para fazer pamonha. Quem já foi num sítio assim e fez, ajudou a cortar, ralar o milho? Ó, muita gente aqui, deu até vontade a gente voltar lá, né? Pamonha, curau, né? A gente ficava todo cheio daquelas coisas brancas na cabeça, mas era bom demais, porque depois era muito gostoso, aqueles tachos grandes, né? Acho que hoje, quem hoje consegue? Alguém foi recentemente, fez isso hoje, recentemente? Ah, vocês são pessoas privilegiadas aí, viu, Vilela? Porque a gente ficou só no saudade, porque hoje está muito difícil a gente ver isso acontecer. Mas quando você pensava em festa, era festa sim, a molecada se vestia, a gente ia para alguns lugares assim, e os lugares eram legais, e a molecada podia correr, brincar. Mas esses dias eu fui visitar um amigo, e quando eu cheguei na casa dele e tal, já era noite, e aí, mais ou menos assim, umas 10 horas, era um horário bem avançado, né, para mim, no caso. E aí eu tinha que resolver um caso com ele, e aí eu percebi que a filha dele estava saindo, né? E aí ela falou, tchau, pai, eu peguei a chave do carro e tal. Aí ele falou, ela está saindo para a festa, né? Hoje em dia, 10 horas, as pessoas estão se preparando para ir para a festa. Na nossa época, 10 horas, o teu pai falava, de volta às 10, né? E hoje parece que as coisas mudaram. Mas hoje eu quero falar para vocês que lá atrás, há muito tempo atrás, lá na Babilônia, um jovem resolveu fazer uma festa. E aí a gente vai ver alguns paralelos e algumas coisas que são muito parecidas com o que a gente vê hoje. Não é novidade. A gente imagina, né, que não, mudou. Vamos dar uma lida aqui então, minha gente. Daniel, no capítulo 5, no verso 1. Hoje eu não coloquei nada no PowerPoint, nós vamos abrir mesmo a Bíblia, pega aí o seu celular. Aquele que acordou mais tarde lá em casa também, abre tua Bíblia aí. Daniel, no capítulo 5, a partir do versículo 1, ok? O título é o seguinte, o banquete de Belsazar. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres. E com eles bebeu muito vinho. Então, presta atenção aqui, gente. Belsazar, o rei, ali, atuando naquele momento, no maior reino da época, que dominou o mundo durante muito tempo, esse rei resolveu fazer uma festa. E olha só, tinha mais de 1000 pessoas, e não eram qualquer um. Tinha 1000 pessoas que eram os... Quem? Os príncipes, os nobres. E naquela festa, a Bíblia diz que ele bebeu muito. Enquanto Belsazar bebia vinho, ele então deu algumas ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas, bebessem nessas taças. Bom, preciso falar uma coisa para vocês aqui. Primeiro, quando fala assim que o seu predecessor era Nabucodonosor, Nabucodonosor era o avô desse moço aqui chamado Belsazar. O rei naquela época era Nabonido. O caso é que Nabonido ficava mais fora, passeando e rodando o mundo afora, do que exatamente ali, administrando e reinando. Quem tomava conta, então, era esse Belsazar. Depois vocês vão entender perfeitamente que a própria Bíblia deixa claro que esse Belsazar era o segundo em poder no rei. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que ele era o neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele foi, e a Bíblia diz que Deus permitiu que ele fosse o homem mais poderoso da época e ele tomasse povos, reinos, pessoas, e ele dominasse sobre a terra. Acontece que Nabucodonosor só conseguiu ser um rei tão forte e ter um reino tão grande, porque ele tinha algumas estratégias que eram fundamentais. Enquanto os bárbaros da época saíam, e quando eles queriam
dominar um povo, eles chegavam e destruíam tudo, pessoas, animais, tudo, que eram esses chamados bárbaros, Nabucodonosor fazia diferente. Nabucodonosor, ele pegava seus espiões, os espias, enviava na frente, e as pessoas então estavam ali vivendo, e eles começavam agora a perguntar, viver um pouquinho junto das pessoas, e começavam a saber o seguinte: olha, o que tem de mais valioso aqui? Qual é a cultura? O que a gente pode aproveitar desse povo? Nabucodonosor fazia isso. Então seus espias iam, e quando ele chegava, ele já dizia o seguinte: olha, eu não quero que você mexa nisso, não estrague outra coisa. E ele já deixava tudo claro, onde as pessoas podiam ir, onde podia matar, e quem nunca, jamais poderia relar a mão. Entenderam isso? Nabucodonosor, então, quando foi lá e tomou o povo judeu, o próprio Jerusalém, ele disse para os seus soldados: olha, vocês, eu não quero que estraguem nada do que tem no templo. Nada. E o que tiver lá no templo, vocês vão pegar, vão colocar em caixas e carroças, e vocês vão guardar, muito bem guardado, porque isso aí tem a ver com os utensílios do Deus que eles adoram. E tinha um quartinho lá no templo, e dentro do palácio aqui, que esse garoto, ele viveu tendo muita vontade de chegar, abrir aquela porta e começar a mexer em tudo. Esse Belsazzar. Só que toda vez que ele chegava perto daquilo lá, não mexe aí. Não mexe aí, porque isso aí são coisas sagradas. Nabucodonosor, um pagão, mas que tinha conhecido Daniel muito de perto e amava Daniel. É só você lembrar do tempo em que Daniel foi jogado nas covas, na cova dos leões, né? E aí, vocês percebem que ele não dormiu à noite, foi o primeiro na madrugada a chegar lá e falou assim: por acaso você está acordado aí, Daniel? O teu Deus te livrou? E quando ele viu isso, ele passou a respeitar ainda mais o Deus de Daniel. E aqueles utensílios ficavam onde? No templo, onde o Deus de Daniel era adorado. Então, Nabucodonosor, ele não deixava ninguém ficar brincando ou mexendo com esses utensílios aí. Acontece, então, que passou o tempo, e esse Belsazzar tinha esse negócio no coração. Sabe aquelas coisas que ficam a vida inteira? Eu falei para vocês do Atari aí, né? É o seguinte, eu passei a vida inteira brincando no Atari, nos meus colegas ali, eu não tinha dinheiro para comprar. Aí foi, quando eu fiquei já grande, comecei a trabalhar, grande assim, tinha 15 anos, né? E aí, com 15 anos, já nem era muito legal o Atari, nada. Primeiro dinheiro que eu tive, sabe o que eu comprei? O que vocês acham? Hã? Não, uma bicicleta. Mas, depois, logo em seguida, eu peguei, porque eu tinha que trabalhar longe, eu ia a pé. Então, eu peguei e comprei uma bicicleta. Mas o segundo dinheiro que eu ganhei, sabe o que eu comprei? Hã? Não é. É uma blusa, mas tá bom. O terceiro foi o Atari, tá bom? Eu não tinha essa blusa de frio para andar de bicicleta e estava frio. Então, meu terceiro salário foi exatamente para eu comprar um Atari. Eu já estava grande. E se você perguntar, quanto você brincou com esse Atari aí? Pouquíssimo. Porque era só um negócio que tinha ficado na minha cabeça ali, que eu tinha muita vontade do negócio, e eu não pude quando era criança, e aí consegui realizar depois de grande. Quem nunca teve um negócio desse, né? Que quando na infância tinha muita vontade de fazer, e aí depois de grande que aí passou a fazer. Tinha outras coisas que eu tinha vontade de fazer naquela época, tipo tomar refrigerante, que lá em casa nunca tinha, né? Mas isso aí é coisa ruim, então a gente não conta não, só vamos ficar no Atari aqui, tá? Bom, então o que eu estou falando para vocês é, esse jovenzinho aqui lá foi crescendo com essa vontade de mexer naquelas coisas que para ele era proibido. Então, quando chegou esse dia, e ele fez uma grande festa, chamou todo mundo, sabe, nesses dias de festa, que é onde as pessoas todas ficam drogadas, bebem, né, muito, e aqui diz, olha, ele bebeu tanto e ficou fora de si, é o que acontece na maioria dessas festas aí. E é por isso que você vê
que nesse período é onde os hospitais ficam lotados, onde a polícia não consegue atender tantas ocorrências por causa da droga, por causa do álcool. E essa festa, o que rolava naquela época lá era isso, era bebida. E agora, quando ele bebeu, e tem até um ditado aí, né, de alguns amigos que fala o seguinte: à medida que a pessoa começa a beber, ele vai ficando mais forte, mais bonito e mais rico, né? Mas só na cabeça dele. E a pessoa começou a beber, e aí tomou coragem. E aí, então, ele mandou fazer o quê? Abre aquela porta lá, porque hoje nós vamos pegar esses utensílios aí. Foram lá, abriram a portinha e agora encontraram os utensílios. E os utensílios eram o quê? De plástico? Como é que eram os utensílios? Ouro puro. E eles pegaram aqueles utensílios e agora encheram as taças de vinho. E aqui a Bíblia fez questão de dizer quem eram as pessoas que estavam naquela festa ali. Vocês se lembram quem eram as pessoas? Mulheres, as concubinas, os nobres, feiticeiros, essas pessoas todas estavam ali naquela festa. E aí quando a gente começa a falar para os nossos filhos assim, olha, a gente precisa escolher bem as pessoas e os lugares onde a gente frequenta, não é porque a gente tem dúvida do caráter dos nossos filhos. É porque a gente tem dúvida do que pode acontecer lá por causa das outras pessoas. Porque quando elas estão lá, no meio de tanta bagunça, uma vez achei interessante, né? A gente ficava brincando até as tardes da noite lá em Ribeirão Preto, né, porque a gente estudava lá. Eu tinha alguns amigos e aí a gente tinha que atravessar Ribeirão Preto, assim, porque a gente ficava na casa, inclusive onde a Luciana morou um tempo, e aí o pessoal lá cuidava da Luciana e a gente ia para lá. E a gente ficava brincando, tal. Quando era meia-noite, mais ou menos, a gente pegava e ia embora. E aí aconteceu que um dia, 3 desses nossos amigos entraram num carro, num Corsa. Eu lembro até hoje, o Corsa preto, né, do Leandrinho. E aí eles estavam atravessando assim a cidade, para um bairro bem assim afastado, né? E aí a polícia mandou eles pararem. E aí quando a polícia mandou eles pararem, né, e tal, desce, não sei o quê, põe a mão para cima, vai ali no canto e tal, tinha isso o filme, talvez chamou muita atenção, né? E aí o pessoal desceu, e esse nosso amigo chamado Leandrinho falou assim, eu sou crente, eu sou adventista e tal. Aí a polícia deu um chute assim para abrir a perna dele e falou assim, eu sou católico, qual é o problema, né? Mas assim, você está lá no meio das pessoas, no lugar errado, do jeito errado, e aí na hora você quer dizer, não, eu não sou desse pessoal que está aqui não. Como é que você explica? Como é que você explica, de repente, a polícia dar uma batida num lugar onde está você e seus amigos de faculdade, está todo mundo ali fumando baseado, tem as coisas em cima, e aí você, não, eu não faço isso. Mas aí tem uma batida quando a polícia chega, quem que vai para a delegacia? Como é que você explica? Não é verdade? E aí a gente está falando dessa festa onde só tinha gente boa aqui. Era prostituta, vamos para frente que vocês vão entender um pouco mais essa história. Mas a gente chegou então no ponto, olha, encheram as taças que eram utilizadas para adorar o Deus vivo e começaram a fazer orgias com ela. E aí diz assim, que enquanto bebiam vinho, eles também louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E se tivesse isopor naquela época, era de isopor, e qualquer deus que tivesse, o pessoal estava adorando naquela época lá. Plástico, qualquer coisa. Aqui, eles falaram de todos os deuses que existiam na época. Outra coisa importante. Quem estava lá e essas coisas todas acontecendo, e a pessoa lá, fala, não, eu não estou adorando. Eu estou aqui, mas eu não estou participando disso. O que você acha? Será que tem jeito de eu ir para um lugar onde está sendo adoração a deuses falsos, onde o diabo está sendo adorado, e eu estou ali, presente, a coisa está pegando fogo, e eu estou aqui falando, não, eu não estou adorando não, só estou aqui só. Aí essas pessoas estavam lá, adorando
tudo quanto é tipo de deuses, estavam abominando os utensílios de Deus, fazendo orgias. E será que alguém que estava lá presente, então, podia falar, não, eu estou aqui, mas eu continuo pensando em Deus, eu não tenho problema em ficar em qualquer lugar, eu posso frequentar qualquer ambiente que Deus está comigo, e não tem problema nenhum. Vai aqui um negócio, que desde quando eu era moleque, a gente escutava, e não é verdade. Minha mãe, para passar medo em mim, né, falava assim, Dário, se você for em algum lugar aí, o anjo não entra com você, não. Se você entrar naquele lugar, o anjo não está com você, ou Deus não está com você. Não, isso não existe, é mentira. Onde você estiver, haverá um anjo de Deus te guardando. Porque um segundo que você ficar sem o seu anjo, acabou para você. Agora, o que acontece quando você lê o livro Mensagens aos Jovens, é o seguinte, se eu estiver num lugar onde a depravação está solta, onde as drogas rolam, onde está havendo adoração ao diabo, os anjos, eles estão o tempo todo falando no seu ouvido. E aqui eu achei muito interessante quando eu vi isso, e eu estudei mais sobre isso. Porque eu imaginava que na nossa mente só falava o Espírito Santo, mas não. Os anjos falam na nossa mente, os anjos falam conosco. E os anjos querem te tirar de lá a todo custo. E eles começam te chamando e falam assim, sai daí, vem, não fica aqui. E não é à toa, gente, que quando você está num lugarzinho que não é muito legal, você não se sente mal? Quem já ficou num lugar assim que você fala, nossa, eu tenho que sair daqui logo? E quando você está em algum lugar assim, você sente que quer sair daquele ambiente, é o anjo de Deus falando para você, filho. Só que se você não ouvir a voz desse anjo, eventos finais, Mensagens aos Jovens, obrigado. Mensagens aos Jovens dizendo assim, olha, o anjo começa a falar com você, e aí você não dá ouvidos, e ele vai mais forte, e você não dá ouvidos, ele começa a chorar, o seu anjo chora, porque o trabalho dele é trabalhar em prol da tua salvação. E o anjo chora, e agora ele tampa o seu rosto com as asas, e chora, e implora para Deus, eu preciso de ajuda, porque eu não estou conseguindo tirar esse camarada daqui. Sabia disso? E ele pede ajuda para Deus. Só que o que acontece é que, desde que Deus criou o ser humano, Deus não pode obrigar, porque Deus colocou no nosso coração algo chamado livre-arbítrio. E se você fala, não, eu quero ficar aqui, eu vou ficar aqui está de boa, aqui é bom, está gostoso, eu vou curtir, eu não quero saber. Sabe o que acontece? Assim como sempre tem um anjo bom, existem os anjos maus ao seu lado. E lá o livro fala assim, que anjos maus, eles fecham em torno de você, e eles tampam com as suas asas o poder que emana de Deus para você. E agora você fica em trevas. Embora o anjo esteja do outro lado chorando, você está em trevas. E sabe aquele dia que você continuou, estava sentindo mal, mas você resolveu continuar? E aí você continuou, e aí passou? É exatamente esse momento, onde você não ouviu a voz de Deus. E aí então, você continua, e aí você continua fazendo tudo bem, porque aí você já não ouve mais a voz. Entenderam isso? Você concorda? Ouviu? Já leu isso? Quem já leu isso em algum lugar? Então, gente, aconteceu essa festa, e agora a gente vai ler aqui no versículo 5. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana e começaram a escrever no reboco da parede. Onde? Em qualquer lugar, escondidinho? Onde é que essa mão começou a escrever? Quem está com a Bíblia aberta aí? Deixa eu ver, o celular. Então me fala. Fala então. Isso, escreveu na parede, numa parede, a minha Bíblia fala assim,
na parte mais iluminada do palácio, porque era para todo mundo ver. E então, o rei observou aquela mão enquanto a mão escrevia. E agora, o seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro, e as suas pernas fizeram o quê? Vacilaram, ele caiu no chão de medo, aterrorizado. Lembrem-se, ele estava totalmente bêbado. E agora ele começa a olhar aquilo e fala, caramba, que negócio que é esse aí, né? E todo, né, o que é isso? E no meio da festa, imagina, tem alguma festa que não tem música? Toda festa tem que ter música, né? E imagina as músicas que estavam rolando lá para ter orgia, para ter tudo isso. Eu não vou falar disso agora, mas jovem, criança, adulto, presta atenção nas músicas que a gente vai ouvindo, porque essa música te ajuda a ouvir a voz de Deus ou do diabo. Ok? Pensa nisso. E aí, ele está lá no meio, ele olha, e agora no lugar mais claro do palácio, uma mão começa a escrever. E ele olha para aquilo e fala assim, mas o que é isso? Eu estou vendo direito, eu fico imaginando ele cutucar alguém do seu lado, e falou, você está vendo aquilo? E outro fica, vendo o quê? Olha lá, é uma mão escrevendo. Nossa, é verdade, eu estou vendo. Todo mundo que estava lá pôde ver. E essa mão escreveu. E ele ficou aterrorizado. Tanto que, lá no verso 7 fala assim, aos gritos, o rei mandou chamar então os... Me ajuda aí, gente. Quem ele mandou chamar? Encantadores, astrólogos, adivinhos e todos os sábios da Babilônia. E agora ele pega e baixa um decreto, imediatamente. Aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Aí essa frase última aqui, vamos começar por aqui. É por isso que identifica o seguinte, que o primeiro no reino era Nabonido, porque ele era o rei. Só que como ele vivia para todo lado aí, esse aqui, o genro, né? Ele é que estava no comando. E então, ele não podia falar assim, ó, quem decifrar vai ser o segundo no reino. Porque ele era o segundo, entendeu? Então, o próximo posto mais alto era o terceiro. Tudo bem aí? E aí, ele fala, e todos os sábios então do rei vieram, olharam, viram, e não conseguiam interpretar nada. E então o Belsazar ficou ainda mais aterrorizado, porque falou o seguinte, nenhum desses consegue interpretar? O que é isso? O que está acontecendo? Lembrem-se, desde a sua infância, o seu avô não permitia que ele mexesse nos utensílios. Você acha, sinceramente, que ele nem imaginava que aquilo que estava acontecendo tinha a ver? Quantas festas você acha que ele já não tinha oferecido, dado naquele palácio ali? As festas eram constantes. Sempre tinha orgia. Sempre tinha essas festas. Não era a primeira vez, não. Mas essa foi a única vez que ele pegou os utensílios do templo de Deus. Entenderam? Então, nesse dia, por ele afrontar diretamente o Deus vivo, agora ele, na sua cabeça, ele fala assim, vem cá, alguém me fala o que está acontecendo. Mas sabe no fundo, que, cara, eu sei o que aconteceu aqui. Eu sei por que essa coisa está acontecendo aqui. Não é isso, Marcião? Eu sei. E a gente também sabe, quando a gente comete algum erro, e as coisas na nossa vida não começam a andar muito bem, no fundo a gente sabe por quê. Só que a gente quer colocar a culpa em outras coisas. A gente quer arrumar desculpa. E a gente quer procurar conselho nas outras pessoas, para outra pessoa falar, não, está tudo certo, continua nisso aí. Sabe aquela pessoa, quando lá atrás começou a querer namorar uma pessoa, e era um cara que mexia com droga, mexia com aquilo, mas o cara andava de moto boa, e a menina sempre chegava para as colegas e falava, estou gostando dele, o que você acha? Ela falava, não, larga a mão disso. Aí ela não conversava mais com a menina, ia lá e procurava o conselho com outro. Aí procurava com outro, até que ela achava alguém e falava, não, vai firme.
E a nossa vida também é assim. Quando eu não escuto aquela voz de Deus falando assim, ó, segue o caminho direitinho, eu fico procurando outras pessoas onde encontram conselhos. Mas não bons conselhos. Eu encontro aquilo que eu quero ouvir. E só para você saber, o diabo tem todas as palavras que você quer ouvir, sabia? De Deus você não vai ouvir todas que você quer ouvir, porque Deus te ama. Deus, Ele quer te salvar. Mas o diabo não. Ele fala qualquer coisa que você quer ouvir, para você fazer o que Ele quer que você faça. E agora ele começou a chamar encantadores, chamou todo mundo. E agora, ele então aterrorizado, começou a gritar, ficou apavorado, e ficou aquela gritaria tão grande, que a Bíblia fala assim, que a própria rainha, a rainha mãe, ela veio. A rainha mãe quem que era? A esposa do Nabonido. E ela chegou e falou o seguinte, filho, o que aconteceu aí? Aí mostraram, falou assim, está vendo lá uma mão, que a gente não sabe de onde apareceu, escreveu aquilo lá. E ninguém aqui consegue interpretar o que está escrito. E agora, então, a mulher diz, tendo a rainha ouvido os gritos do rei, então, ela vem e diz, ó rei, vive para sempre. Não fique assustado, nem assim tão pálido. Olha só, ela dizendo para ele, fica tranquilo. Por quê? Olha isso. Porque existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos, santos deuses. Na época do seu predecessor, do seu avô, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. Olha isso, o rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. E ele diz, verificou-se que esse homem chamado Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas. Manda chamar Daniel, e ele te dará o significado dessa escrita. Vejam a reputação de Daniel. A rainha diz, olha, não fique preocupado. Fala para ele pegar água para mim. Não fique preocupado. Eu tenho a solução. Eu conheço um homem chamado Daniel. Lá atrás, ele foi lembrado e colocado acima de todos, porque a sua inteligência era sobrenatural. Ele traduziu coisas que nenhum servo, nenhum astrólogo, ninguém conseguiu decifrar. Chama ele. Esse chama Daniel traz uma importância gigante para nosso estudo dessa manhã. Porque demonstra que quando esse rei, Beltesazar, chamou os convidados, ele chamou todas as pessoas importantes e os sábios. E Daniel fazia parte desse grupo. E você não aceitar um convite do rei, era um insulto gigantesco. Mas aqui, quando ela diz, manda chamar Daniel, está deixando claro que Daniel não estava nessa festa. Daniel não foi. Tudo aquilo estava acontecendo, mas Daniel não estava ali. Entende o que eu estou falando aqui? Se você é um filho de Deus, se você é uma pessoa que coloca no seu coração a decisão de nunca se prostituir, de nunca misturar, de nunca se desviar dos conselhos de Deus, você não vai a qualquer festa. E outro dia eu li uma pessoa famosa, uma cantora gospel, e essa semana ela dizia o seguinte, olha, a gente precisa levar a mensagem de Deus, então a gente tem que fazer um bloco, o bloco gospel, e as pessoas estão cantando aí na frente,
para cantar e louvar o diabo e tudo isso aí do carnaval, e a gente tem que ter o bloco dos crentes. Que festa é essa? Não é o nosso lugar. É o tipo de festa onde eu não vou. É o tipo de festa onde as pessoas estão adorando o próprio diabo. Mas algumas pessoas aí, ou menos avisadas, ou realmente decididas, eles acham bonito. Não, eu vou botar um abadá, vou para Salvador, eu vou curtir, lá vale tudo, é só uma semana e tal. O meu amigo estava falando para mim, não, nossa, minha esposa está brava comigo, porque eu decidi ir lá no carnaval em Salvador sozinho, vou deixar ela e meus filhos. Cara, que mundo é esse que nós estamos vivendo hoje, né? É isso mesmo. Mas aqui, Daniel não estava participando e agora eu vou dar uma adiantada, porque senão a escola sabatina fica brava comigo e Tamar já está olhando para mim ali. Mas é o seguinte, quando então eles chamaram Daniel, ele chega e começa a falar assim, olha, então Daniel foi levado à presença do rei, e o rei falou desse jeito para Daniel, ó, você é Daniel, um dos exilados que meu pai o trouxe de Judá. Eu estou querendo ir rápido, mas não tem jeito, Tamar, porque isso aqui é importante demais. Presta atenção. Quando ele chegou na frente do rei, o rei olhou para ele e falou assim, ó, eu te conheço, você é um escravo meu. É isso que essa frase está dizendo. Você é Daniel, você é um dos exilados que o meu pai tirou lá de Judá e colocou aqui para trabalhar para ele. Ele já começa intimando e dizendo, ó, você aqui não passa de um escravo, então olha o que você vai falar para mim. Entende isso? Ou seja, lembra que eu falei que as pessoas querem ouvir aquilo que vai no coração deles e não a verdade? Já começou intimando, dizendo assim, Daniel, ó, você é escravo, não esquece, você vai falar para mim. Aí, e ele fala assim, soube que o Espírito dos deuses está em você, e você é iluminado, e que tem inteligência e sabedoria fora do comum, e trouxeram sábios encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Porém, eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações, de resolver mistérios. E agora vem a proposta. Se você ler essa inscrição e me dizer o que ela significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço. E você será o terceiro em importância no governo do reino. A proposta, vai comigo aqui. Então é o seguinte, se você ler, você vai receber um manto de que cor? Não ouvi, tem gente que não está acompanhando. A cor do manto é? Vermelho. E depois você vai receber o que mais no pescoço? Uma corrente de ouro no pescoço. E você será o terceiro no reino. Presta atenção aqui, gente, se você parar um pouquinho para pensar o que foi que aconteceu com Jesus lá no deserto da tentação, é o diabo falando novamente aqui. Porque o Filho de Deus, ele não está preocupado com o manto vermelho, porque esse vermelho é vermelho de muitas coisas, menos da pureza de Deus. Porque a cor que você enxerga do começo ao final da sua Bíblia, a cor que Deus quer colocar o seu manto é branco. Mas as pessoas aí fora, vê se tem alguém aí desfilando com uma corzinha branca. Ontem o pessoal da minha equipe falou, não, vamos aqui tirar umas fotos aqui do carnaval tal. Chegaram e colocaram, tem um arquinho assim, que é um chifre. Falaram, põe aí, Dara, para a gente tirar a foto. Eu falei, você está louco? Eu não quero saber do diabo não, velho. Mas a galera, todo mundo colocando chifrinho e tal. E que cor que é isso aí tudo? Vermelho. Mas é brincadeira, não tem nada a ver não. Eu falei, desculpa. Brinca aí, fica de boa, brinca você aí, mas eu não. Cara, o diabo ele vai trazendo para as pessoas, ó, é vermelho, é paixão, cara, vale, ó, é um amor. Imagina se nesse carnaval, aí você pode dar, as pessoas disputam quantos beijos e para quantas pessoas faz sexo durante esse período. É o vermelho.
E as pessoas estão desesperadas, querendo... Não, fica preocupado quem está de vermelho não, viu? Porque é bonita a cor, está na igreja, está tranquilo. O sangue de Jesus também é vermelho, fica tranquilo. Eu estou vendo que o pessoal está olhando assim para a rua, fica tranquilo. Tranquilo, a gravata é vermelha, né, meu time? Fica tranquilo, o sangue de Deus é vermelho. Mas esse manto aqui, o diabo está querendo botar uma roupa diferente em você. Ele fala assim, para, você é um cordeirinho. Você fica lá sendo mandado pela igreja, o pastor fica mandando em você. Para com isso. Olha a festa rolando aqui fora e você está aí dentro da igreja. Outra coisa, ele fala assim, eu vou colocar no teu pescoço uma corrente gigante de ouro puro. É o que o diabo faz com as pessoas também. Ele bota uma coleira e leva para a pessoa para onde quer que vá. É só você olhar para o próprio Nabucodonosor. Eu vou só contar para vocês, depois você lê na sua casa. Daniel olha para ele e fala assim, ô rei, quer saber? Todas essas coisas que você está me oferecendo aí, pode ficar tudo para você, eu não quero não. Isso aí não me interessa não. A minha veste é branca. Eu já lavei aqui no sangue de Deus, ela ficou branquinha, meu negócio não é esse não. Pode ficar com essa veste para você e para todo esse povo com você aí, eu não quero saber disso não. Sabe essa corrente aí? Sabe teu vô? Teu vô, ele achava que ele era o bonzão. Teu vô achava que ele estava acima de todos, que era acima de Deus. Sabe o que Deus fez com ele? Botou ele pastando junto com os jumentos no pasto, comeu grama durante vários anos. É isso que o diabo faz com as pessoas. Quando a pessoa vai para um lugar desse aí ele vai lá e pega uma AIDS, ele fica pro resto da vida aí com um problema, em fila de INSS, quer tomar coquetel, está preocupado, como é que eu faço? Acabou minha vida. E aí o diabo colocou essa corrente no pescoço dele, leva para onde quer. Porque as pessoas agora são manipuladas e o diabo leva as pessoas para onde quer. Vê se ele vai lá para a festa de novo. É só você ver, ó, pessoal, fica tranquilo, porque aqui agora a gente faz teste online, teste na hora, para ver se tem HIV, para poder fazer sexo. É isso ou não é que falou na televisão essa semana? Ou só eu que vi essa reportagem aí? Tem alguém da área da saúde aqui que pode falar se é isso ou não? Você é da área da saúde? O pessoal falou, fica tranquilo, vai ter o teste gratuito, aí na hora você fica sabendo se a pessoa tem AIDS ou não. Pode ficar à vontade aí. Então, o que acontece aqui é o seguinte, minha gente. O diabo coloca uma corrente no pescoço da pessoa, é de ouro, fica tranquilo. Tá, é de ouro, mas você vai ficar o resto da vida com essa coleira que o diabo te leva para onde ele quiser. Você vai estar preso. E Daniel olhou para ele e falou assim, filho, você é doido, eu estou livre. Eu não vou ficar acorrentado, eu não vou ter rabo preso com ninguém. Não, fica para você isso aí. Entenderam? E ele falou, mas fica tranquilo. Eu vou ler o que está escrito aí, viu? Fica tranquilo. E ele pega e falou assim, ó, então Daniel respondeu ao rei, né? Pode guardar os presentes para você mesmo, pode ficar com a recompensa. E aí ele falou assim, então eu vou ler. E aí ele pegou, falou de Nabucodonosor, que ele ficou comendo grama, E aí no 22, mas tu, Belsazar, seu sucessor, você não se humilhou. E essa frase aqui é importante. Você não humilhou, embora você já soubesse de tudo isso. Tudo isso o quê? Conhecia a história. Ele sabia quem era o Deus verdadeiro. Ele sabia que os utensílios tinham vindo de lá do templo, onde eram os utensílios para adoração ao Deus verdadeiro. Ele sabia tudo isso, mas decidiu fazer o errado. Sabe o que isso quer dizer para a gente essa manhã? Que você, meu jovem, adulto, criança, você tem vindo a este lugar e ouvido a palavra de Deus sempre. E você sabe o que é o certo e o que é o errado. E quando você decide no seu coração fazer o que é errado, é exatamente isso que aconteceu com esse jovem. Ele disse, embora você saiba o que é o correto, você escolheu fazer o errado. Um dia desse, conversava com meu filho, e aí eu falei, filho, por que você fez isso lá na escola? E ele disse, eles duvidaram, foi um desafio. Filho, mas você não sabia que era errado fazer isso? Mas eles me desafiaram. E ele decidiu fazer o errado. Quantas vezes eu e você também decidimos fazer errado?
Para ele era um desafio abrir aquela porta e pegar os utensílios de Deus. E dizer, ó, está aqui, ó, esse Deus aí não vale nada. Eu faço o que eu quero aqui. Sabe o que eu faço com essa taça aqui, ó? É orgia aqui, ó. E aí então Daniel falou para ele, mas você sabia o que era o certo e você escolheu errado. E agora terminando, minha gente. Diz assim. Lá no versículo 25. Então eu vou ler a inscrição para você. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras, rei. Mene. Deus contou os seus dias, os dias do teu reinado, e determinou o teu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com manto vermelho, puseram uma corrente de ouro no seu pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no seu reino. E a Bíblia não fala aqui, mas ele continuou a festa. A festa continuou. Para ele não deu o pingo de bola. Ah, tá bom. A festa continuou. E aí o versículo fala assim, naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Como eu disse, não trouxe nenhum PowerPoint, mas numa enciclopédia chamada Xenofonte, deixa claro que os medos e persas estavam sitiando Babilônia, e eles estavam esperando qual o melhor momento para atacar. Lembra que eu disse que o babilônio tinha essa tática de mandar um espião antes, saber como é que as coisas andavam? Os medos também fizeram as mesmas coisas. E agora eles foram lá e ficaram sabendo, vai ter uma grande festa naquele reino. E ó, a festa vai ser tal dia, e fica esperto aí, porque todo mundo vai estar bebíssimo lá dentro. Os generais estavam lá, todo mundo que mandava no povo estava lá dentro. Simplesmente o que eles fizeram? Desviaram o rio, agora o nível do rio baixou, e todos eles entraram por aquele caminho, e eles saíram diretamente na porta do palácio. E agora chegaram lá, Xenofonte diz o seguinte, que encontraram todos bêbados. Os soldados estavam lá fora, dormindo de bêbado. Todo mundo bêbado. Simplesmente entraram lá e estava todo mundo lá, pensando em outras coisas. E aqui fala assim, ó, que Belsazar estava com uma espada na mão. E aí o que aconteceu com ele? Morreu. Acabou. Rápido assim. Cumprindo a palavra de Deus. Gente, a mensagem para nós aqui nessa manhã, nós tivemos diversas, né? Mas o que eu quero dizer para você é que esse jovem, ele recebeu a mensagem, assim como Daniel disse, você sabe de tudo isso. Escolha o que você quer fazer. E hoje, tem muita gente que está vindo aqui, nessa igreja, e já sabe de tudo o que está acontecendo aqui. Mas sabe, o que o exemplo dessa festa nos mostra, é que sempre haverá um último gole, uma última festa, um último amigo, um último pecado. Que foi isso que aconteceu com Belsazar. Mas para essas pessoas aqui que ouvem e não aceitam a voz de Deus, então é o fim. Mas para aquelas pessoas que escutam a voz de Deus, que são fiéis a Deus, assim como Daniel, são duas personagens completamente diferentes aqui, né? Você tem Belsazar e esse homem chamado Beltesazar, que é o Daniel. Um seguindo a Deus, adorando um único Deus, o Deus vivo, com vestes brancas que não se misturavam com os pecados daquele povo. E um outro que promovia a orgia e blasfemou contra Deus utilizando aqueles utensílios. Hoje pela manhã, meu amigo, em qual grupo você quer estar? Você tem ouvido a voz de Deus? Você escolheu servir a Deus?
Você escolhe andar nos caminhos de Deus e está decidido a permitir que essa voz fale ao seu coração? Ou existem algumas festas que você ainda quer ir? Alguns momentos oportunos onde você acha que pode encontrar a felicidade? Onde é bom, é gostoso? Eu quero dizer para você, se você estiver do lado dessas pessoas que querem ouvir a voz de Deus, Deus oferece a sua graça, porque a graça é aquela dada por Deus, próprio Cristo, vindo aqui na terra e derramado o seu sangue por mim e por você. E eu quero cantar uma música que fala exatamente sobre isso. E enquanto eu estou cantando essa música, hoje eu gostaria de verdade de ver aqui perto de mim, para a gente fazer a oração principal, as pessoas que decidiram no fundo do seu coração ouvir a voz de Deus e querem estar vestidas com o manto branco, aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro, onde nós não estamos amarrados por nenhuma corrente. São as pessoas que querem estar livres e seladas, como a gente vai ver daqui a pouquinho na Escola Sabatina. Então, quando estiver cantando, se você quiser fazer uma oração de reconciliação com Deus, vem aqui à frente. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza
em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Amém. Essa é a mensagem de hoje. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por mim. Querido Deus, todos esses seus filhos que vieram até aqui à frente, que saíram dos seus lugares, aceitaram o seu convite nesta manhã de renovar a aliança única e exclusivamente contigo. Que o Senhor abençoe cada um deles. Que aqueles que também não estão aqui, estão distantes, estão assistindo pela internet, que o Senhor os abençoe, que o teu Santo Espírito continue falando no coração de cada um deles. Que possamos continuar firmes, que os seus anjos estejam conosco, e ao eles falarem aos nossos ouvidos, que possamos ouvir a tua palavra e aceitar o seu amor e a tua salvação. Esteja com cada uma dessas pessoas aqui, entregamos cada um deles em suas mãos santas e poderosas. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.